nós apresentamos aqui, já na mesa, e protocolamos uma proposta de emenda constitucional. Em março do ano passado, iniciou-se uma luta no sul de Minas, essa luta capitaneada pelos municípios, 34 municípios que são banhados pelo Lago de Furnas e, consequentemente, os mais de 50 municípios que são atingidos pela chamada Bacia de Furnas. Na década de 60, o sul de Minas viu suas terras sendo alagadas pela construção da represa. Vidas foram diretamente afetadas, pessoas tiveram as suas propriedades inundadas, cidades inteiras como Guapé, um exemplo de cidade no sul de Minas, ela simplesmente desapareceu do mapa. E uma outra Guapé, deputado Duarte Bexi, teve que ser construída. Os impactos sobre o sul de Minas foram enormes, inclusive impactos na saúde, com situações de depressão coletiva em determinados lugares. O aumento, doutor Jean Freire, sou como o médico, o aumento de indicadores nas doenças cardiovasculares, porque as pessoas simplesmente tiveram a sua vida toda ela afetada pela inundação provocada pela construção da barragem de Furnas. Eu ia tocar nisso, muito bem lembrado pelo deputado Duarte Bexi, suicídio. E, de repente, de alguns anos para cá, isso também aconteceu. Exatamente, deputado Duarte Bexi, deputado Cleitinho, deputado Fernando Pacheco, doutor Eli, aconteceu exatamente a mesma coisa, só que num processo inverso, a falta da água, o decréscimo das águas do mar de Minas, onde isso gerou impactos seríssimos na nossa economia, atingindo a piscicultura, o agronegócio, o turismo náutico. Quem se lembra, por exemplo, que Capitólio chegou a ser considerada uma nova Miami. Inclusive, por conta disso, essa nova Miami gerando no ápice das construções imobiliárias cerca de 30 mil empregos, diretos e indiretos. E, de repente, nós tivemos aí a crise hídrica, os índices pluviométricos baixíssimos dos anos de 2012 a 2015. Mas 2016, 2017, 2018, 2019, os índices pluviométricos, eles foram volumosos, eles se tornaram volumosos, melhor dizendo, e, consequentemente, esperava-se que o lago voltasse ao seu apogeu. E não aconteceu. Pelo contrário, o que nós acompanhamos foi que a cota mínima, que a cota pleiteada pelo movimento, iniciado aqui nessa Assembleia, com uma audiência pública no dia 14 de maio, a cota mínima fosse atingida por conta dos índices pluviométricos. Estivemos na ONS, estivemos na ANA, para tentar entender o que estava acontecendo. E nesse tempo todo nós percebemos um descaso, um achinque mesmo, por parte de Furnas em relação a Minas Gerais. É interessantíssimo isso. Furnas, criada para gerar energia a partir do uso das terras de Minas Gerais, é uma empresa, deputado Cleitinho, cuja diretoria toda fica no Rio de Janeiro, não tem o mínimo de relação com o nosso estado de Minas, e percebemos o tempo todo que Furnas não queria dialogar conosco. Inclusive aqui, em audiência pública na Assembleia, nós ouvimos o seguinte do representante de Furnas, que Furnas não deve nada a Minas Gerais. E que Furnas, deputado Fernando Pacheco, vai fazer o que quer, que bem entender do lago, porque o lago é artificial, ele não é um bem natural. Furnas pode fazer o que quiser com as águas do lago. E aí eu fiz uma denúncia naquela ocasião, inclusive fui chamado
por Furnas de Leviano, chegaram a ir à IPTV Sul de Minas, soltando uma nota, dizendo que eu era um irresponsável por fazer uma acusação sem provas. Naquela ocasião, eu trouxe aqui a notícia do que estava acontecendo. Furnas estava deixando a sua finalidade original, que é para geração de energia, fazendo com que a água do reservatório escoasse para a manutenção da hidrovia Tietê-Paraná. Isso porque eu tinha uma prova de que no ano de 2017 havia acontecido uma reunião no interior de São Paulo com a ANEEL, com a ONS, com a ANA, com Furnas, com vários prefeitos do Paraná e de São Paulo, com os 2 governadores desses estados na ocasião, e ninguém representando o estado de Minas Gerais. E de repente, aquilo que eu disse é aceito pela própria Furnas, quando essa, provocada pelo senador Antônio Anastasia, através do seu presidente, no dia 5 de dezembro do último ano, manda exatamente um ofício reconhecendo que era impossível atingir a cota 762, porque se isso acontecesse, comprometeríamos a navegação da hidrovia Tietê-Paraná. Que me desculpem os paranaenses, os paulistas, nós não temos nada a ver com os problemas dos senhores. Nós estamos aqui para defender os interesses dos mineiros. E temos um lago que usa 100% das terras mineiras. E por isso deve eternamente se responsabilizar por isso ao povo de Minas Gerais. É por isso que, estudando muito, como amarrar isso juridicamente, como ajudar a nossa bancada federal que entrou na luta, como auxiliar os nossos 3 senadores que também compraram essa briga, para que, através de uma lei, Furnas deixe de lesar a soberania de Minas. Chegamos à conclusão, graças, inclusive, a uma ação no Supremo Tribunal Federal, reconhecido pelo ministro Gilmar Mendes, que aquilo que é patrimônio de um Estado, mesmo que a União, com as suas agências reguladoras, ela tenha interesse, o Estado tem o direito de pleitear esse patrimônio, trazendo a sua responsabilidade para si mesmo. É por isso que a nossa proposta de emenda constitucional tem como finalidade transformar os lagos de Furnas e Peixoto em patrimônio do povo mineiro, exigindo o cumprimento da cota 762, não comprometendo o multiuso dos 2 lagos. Para o turismo, para a pesca, para a geração do agronegócio, está mais do que comprovado que a cota 762 em nada compromete a geração de energia e não impacta também na conta de luz, porque essa preocupação nós temos também. Queria, inclusive, convidar o nosso governador Romeu Zema para conhecer o Lago de Furnas, já que ele foi no Lago de Rifaina, em São Paulo. Fez um vídeo em São Paulo falando do Lago de Rifaina e dizendo, olha, Minas não tem mar, mas tem belos lagos, como o Lago de Rifaina. Se ele vê a realidade de Furnas hoje, ele vai chorar. Mas aquilo que é lágrima, aquilo que muita gente tem hoje derramado, hoje várias pessoas têm derramado lágrimas por ver as águas do mar de Minas se esvaindo. Essas lágrimas se transformarão em lágrimas de alegria, porque nós voltaremos a ver as águas do mar de Minas se enchendo, atingindo a cota 762 para começar, a cota 768 lá em um futuro bem próximo, para que a nossa soberania ela possa estar resguardada e que Furnas pare de lesar o povo de Minas Gerais. Muito obrigado.